Eu sou Sérgio Rondino e esse será o primeiro programa Diálogos no Espaço Democrático de 2023. É um programa produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. Hoje nós vamos tratar de um país de economia tão gigante quanto a sua população. É um parceiro do Brasil cuja atividade tem forte influência na vida dos brasileiros, a China. Quem vai conversar conosco sobre esse tema é Marcos Vinícius de Freitas. Professor de Relações Internacionais, ele é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, em Beijing, e Senior Fellow do Policy Center for the New South, de Rabat, no Marrocos. Professor, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático. Prazer estar com vocês hoje, conversar sobre um tema que é tão interessante e particularmente importante para o momento econômico do Brasil e do mundo. Participam dessa conversa dois integrantes do Espaço Democrático, aliás, dois professores, né? Luiz Alberto Machado, economista, salve Machado, e Vilmar Rocha, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, ex-deputado federal, nosso companheiro também aqui do Espaço Democrático. Também enviaram perguntas três consultores do Espaço Democrático, o Januário Montoni, o Rafael Awad e o Túlio Campos. Professor Marcos Vinícius, e a China, hein? Nós soubemos recentemente que a população do país caiu pela primeira vez em cerca de 60 anos. O país tinha, em 2022, pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, 850 mil a menos do que em 2021. Pergunta inicial da nossa conversa: que tipo de impacto isso pode ter lá naquele gigante asiático? Eu acho que quando a gente vê essa notícia, o mundo inteiro se colocou em polvorosa com relação à possibilidade de a China perder aí a sua posição de primeira maior potência em matéria de população global, né? Inclusive, muita gente falando da Índia e da ascensão da Índia e do crescimento populacional da Índia, e eventualmente a Índia se transformando aí no país com mais gente no globo terrestre. Mas isso não é uma preocupação para os chineses nesse sentido. Claro que a China gosta de ser aí o país que mais gente tem, mas não podemos esquecer que o continente que vai mais pessoas ter no próximo século, e neste século, no final deste século e no próximo, é justamente o africano. E não tem muito a ver com a questão da quantidade de pessoas, mas com o resultado econômico do país. E muita gente, alguns economistas vão dizer que um perigo que a China poderia enfrentar, que também é muito semelhante ao Brasil, é a situação de você ficar velho antes de ficar rico. E é por essa razão que você precisa de uma massa mais jovem para tentar sustentar tudo isso. Mas o processo não é único na China, não é único da China. Se você olhar, o crescimento demográfico tem sido, à exceção do continente africano, negativo praticamente em todo o mundo. No continente europeu é um problema, no Japão é outro problema, quando você olha para a perspectiva que em 2050, se eu não me engano, nós vamos ter 2/3 no Japão da população atual. Então, é uma preocupação global este decrescimento, esse decréscimo demográfico, mas o fato é de que, por outro lado, há um investimento maciço, semelhante àquilo que o Japão tem feito, em tecnologia para tentar resolver muitos desses problemas e assegurar ainda o crescimento econômico. Então, é uma preocupação, mas não é com esta ênfase que a gente vem notando aí nas notícias, a China perdendo aí a posição, até porque, quando eu comparo China e Índia, você há de convir, Sérgio, de que a Índia tem um longo caminho a percorrer em matéria de desenvolvimento econômico, basta olhar aí para os números de PIB per capita de um e de outro. Perfeito. Professor Vilmar Rocha, vamos começar a nossa batalha. Vamos lá. Professor Marcos Vinícius, eu vou fazer duas perguntas em uma, e muito fácil de responder, objetiva. Que dia, mês, ano e hora que a China vai invadir Taiwan, a província rebelde? Essa é a primeira. E a segunda é o que anda passando pela cabeça da nomenclatura chinesa com relação à estratégia da China, do ponto de vista da geopolítica mundial. Eles querem ser uma potência regional na Ásia, ou eles têm mesmo pretensão, estratégia de ser uma potência global?
Com relação à primeira, eu chefiei uma delegação parlamentar nos anos 2000 à China, era uma outra China, e fiquei impressionado como é que eles repetiram na nossa cabeça lá todos os contatos sobre a província rebelde, que aquele é um objetivo permanente do país, que ou mais cedo ou mais tarde a província rebelde seria enquadrada. Então, é um objetivo permanente da China. Agora, quero saber quando e como. Bem, a data, eu também não posso dar o RG e o CPF de quem vai ordenar esse tipo de ação militar, viu? Não tem essa. O meu lado mãe de Ná não funciona muito nesse aspecto. Mas o que eu digo é o seguinte: nós temos que levar aí em consideração Taiwan sob duas leituras importantes. Primeiro, Taiwan é um legado da Guerra Fria que a gente vê se perpetuando ali naquela região do mundo, justamente porque existe uma tentativa dos Estados Unidos e do Ocidente de enfraquecer ali a China e cria esta pedra de tropeço constante com relação a Taiwan, inclusive com a visita da Nancy Pelosi e toda essa situação que a gente vê os Estados Unidos ali usando para criar alguns embaraços para a China. Mas pense assim, né, Vilmar? Olha para aquela região e imagina Taiwan como sendo um ponto importante, até do ponto de vista militar, porque se você pensar, todo o comércio internacional da China se faz por aquela costa do Pacífico. Então, não faria sentido para os chineses permitir que aquela ilha de Taiwan ficasse sob o domínio estratégico dos Estados Unidos, assim como aconteceu com Cuba na famosa crise dos mísseis, quando os soviéticos quiseram colocar ali armamentos militares em Cuba, o que inviabilizaria muito do comércio internacional dos Estados Unidos através do Golfo do México. Então, é uma situação parecida que os norte-americanos se opuseram ferrenhamente, quase levaram ali a uma guerra mundial. E o caso de Taiwan também. Então, eu tenho esta situação deste legado de Guerra Fria, de se tentar aí manter constantemente esta situação de incômodo e de colocar ali uma pedra de sapato dos chineses. Em segundo lugar, você tem a questão também do silício, né? da questão, não do silício, mas ali do Vale dos Chips, né? Você ter em Taiwan uma grande produção de chips, que é importante globalmente falando, e que a China não produz ainda, mas que está fazendo investimentos enormes, vultosos nessa direção. Mas o aspecto fundamental também é uma questão até histórica. Se você lembrar, em 1949, quando você tem ali a separação da China continental, a República Popular da China, da República da China, o objetivo dos dois processos é de que, eventualmente, haveria uma reintegração. A República Popular da China seria reintegrada a Taiwan, se Taiwan tivesse vencido ideologicamente a China continental, e o oposto se daria. Só que nós temos essa questão aí se arrastando desde 1949, e obviamente que Mao Tse-tung não quis invadir a Taiwan por motivos que não faziam sentido na ocasião, geopoliticamente, e também o próprio presidente Xi Jinping não tem o objetivo de fazer isso, porque isso geraria uma desestabilização na economia global, não é? Todo mundo seria prejudicado. E a gente sempre aprende, quanto mais você lida com os chineses, aquela famosa expressão do tempo chinês. Não é? Para quem tem 5.000 anos de história, esperar 100, 120 anos, não é grandes mudanças. E aqui eu conto sempre uma historinha de um aluno meu, chinês, muito brilhante. Ele falou para mim: professor, 150 anos atrás, o Império Britânico era o império onde o sol nunca se punha, né? Semelhante àquilo que se falou no passado da Espanha. E ele dizia assim: olha, eles fizeram 2 guerras, era um Estado narcotraficante, né, tentando vender ópio para a China, e você teve ali uma situação que criou um esquadrinhamento da China que foi dividido entre alemães, franceses, americanos, ingleses, teve toda aquela situação. E japoneses, inclusive. E os chineses tiveram que expulsar um a um desses povos da região, só ficando ali, perdendo um pedaço de território para Vladivostok, na Rússia. O interessante dessa história toda, e esse foi o meu aluno me recordando, foi o seguinte: imagine o seguinte, professor, 150 anos atrás,
os ingleses foram responsáveis por isso. Passados 150 anos, a China continua a China e o Reino Unido é somente uma ilha. Então, você vê aí, não é, a consideração do peso da história e a perspectiva de longo prazo das coisas. Então, eu não acredito que você vai ter uma ação atabalhoada da China nesse sentido, porque até o caso da Ucrânia também é diferente, até a Rússia teria algumas motivações ali em razão de quebra de acordos durante a Guerra Fria. Já a segunda questão que você fez, e que é particularmente importante, a gente também não pode deixar de esquecer que a China não pretende ter aí a mesma posição dos Estados Unidos, no sentido de uma hegemonia global, de determinar a agenda global. A China, historicamente, é um país que foi, e o Machado, como economista, pode dizer isso melhor do que eu, por 18 séculos foi a maior economia do mundo, não é? Este fenômeno da China ser uma economia menor é uma coisa, é um acidente, uma turbulência na história, porque se nós olharmos para a Rota da Seda pegava produtos chineses e levava para a Europa, não era o contrário, não é? Então, quando você nota isso do ponto de vista histórico, você vê que a China e a Índia sempre foram países que foram importantes comercialmente falando. E a China quer retomar, e isso é verdade, Vilmar, este posicionamento de grande potência econômica, mas sem esta prerrogativa que os americanos têm de serem xerifes do mundo. Não é isso, porque o DNA chinês, nesse sentido, é bem diferente daquele dos americanos. E aqui só uma nota histórica. Quando a gente viaja para a Europa, uma das coisas que a gente visita sempre é museu, castelo, palácio, igreja, mas geralmente a gente sempre visita castelos que são construções militares. A grande coisa da Europa, a grande contribuição do mundo europeu sempre foi a questão da guerra. E num estudo que foi feito por alguns historiadores, num determinado período da história, de 500 anos, acho que de 1300 a 1500, de 1300 até 1800, o continente europeu teve mais de 150 guerras, enquanto a China só se engajou em 3. Não é? Então, o DNA é diferente, a situação é diferente, os chineses não podem ter uma corrida armamentista, porque, diferentemente dos Estados Unidos, que tem como dois vizinhos, Canadá e México, que nunca farão uma guerra com os Estados Unidos, a China é cercada de 4 potências nuclearmente armadas: Índia, Paquistão, Coreia do Norte e também a própria Rússia. E tem ali também Japão e Coreia, que também são representantes dos Estados Unidos ali presentes. Então, é muito mais difícil para a China querer ter o mesmo tipo de papel que os Estados Unidos tiveram, embora a questão da hegemonia econômica vai ser uma realidade. Obrigado. Professor Marcos Vinícius, vamos falar um pouquinho de Covid, é o tema da pergunta que nos foi enviada pelo Januário Montoni, que é um especialista na área. Vamos ver. Olá, professor. Eu gostaria de falar contigo sobre o coronavírus. O senhor que ainda sofre restrições pessoais pela pandemia do coronavírus, que teve início, né, na China. O coronavírus é identificado inicialmente na China e tem, né, essa devastação pelo mundo todo, com milhões de mortes, mas também agora numa fase de superação. Nós podemos dizer que a China foi o início e, num certo sentido, é o fim do ciclo da coronavírus, né, da pandemia do coronavírus. E o governo chinês adotou uma postura indiferente do mundo inteiro, que foi a da Covid-0. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação de qual o impacto, não só na economia em si, mas na vida e no futuro chinês, por essa decisão tomada pelos chineses para o enfrentamento da coronavírus. Muito obrigado. A questão da Covid é uma preocupação importante, né? Porque uma das coisas que todo mundo tem falado a respeito e questionado é justamente sobre uma desaceleração no crescimento da economia chinesa. Uma desaceleração aí que a gente vê que os números ficaram abaixo daquilo que era a média histórica. Mas nós não podemos esquecer aí 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a China está ligada globalmente, né? Se nós pensarmos, a China se transformou na fábrica do mundo e, por ser a fábrica do mundo, é afetada por aquilo que acontece no mundo.
Então, se a Europa não cresce da maneira que deveria, ou se os Estados Unidos apresentam uma desaceleração no seu processo econômico, obviamente que a situação da exportação chinesa, como grande fornecedora mundial, diminui. Isso é uma coisa até um tanto óbvia. E os chineses teriam, nesse processo todo, a possibilidade de utilizar o seu mercado doméstico, que é muito grande, para tentar manter o nível de crescimento econômico. E eu sempre digo que os chineses ainda estão arranhando a superfície do seu mercado doméstico. Mas a realidade é que, nessa situação, quando a gente olha para o mercado doméstico chinês, eles também foram afetados pelas medidas de lockdown e de prevenção à Covid. Mas não podemos esquecer que também a China não tinha outra opção. Porque se eles não adotassem as medidas que adotaram no processo todo, o que nós poderíamos ter visto é um número muito grande de chineses mortos, por causa se eles houvessem ali tentado replicar aquilo que foi feito no Ocidente, a devastação seria muito maior, porque não existe sistema de saúde no mundo que tenha a capacidade de ter médicos, enfermeiros e medicamentos para atender uma população tão grande. E outra coisa, e é por essa razão que eles fizeram essa política de lockdown e agora, nos últimos tempos, liberaram, porque justamente a taxa de letalidade do vírus diminuiu bastante. Isso aqui não é exclusivo da China, isso é global. E uma coisa importante também nessa história toda é que eles conseguiram aí se preparar um pouco, mas mesmo assim, quando a gente vê algumas das reportagens, a gente nota que ainda assim não estavam totalmente preparados para uma situação complexa. Agora, uma coisa que é importante de enfatizar, viu, Sérgio, nessa situação toda, é que, contrariamente àquilo que a gente imagina, né, muita gente acha que no Ocidente o chinês faz tudo que o governo manda. É impressionante a quantidade de pessoas, por exemplo, da terceira idade, que não se vacinaram e que optaram por não se vacinarem, e o governo não fez nada nesse sentido, não é? Então, aquela ideia de que o chinês, o governo manda e todo mundo faz, é um pouco equivocada e representa aí uma falta de conhecimento com relação àquilo que acontece na China. A crise começou na China, a crise da Covid começou ali em Wuhan, agora, né, segundo a pergunta, volta ali para a China, mas numa situação muito diferente. E a gente espera que a situação melhore por causa deste processo todo. O fato é, e aqui é uma nota de rodapé que é importante, é que a guerra na Ucrânia, de alguma forma, estendeu o efeito negativo econômico da pandemia. A gente esperava que fosse terminar um pouco antes, mas isso aí prolongou por mais 1 ou 2 anos o impacto, porque justamente um dos mercados consumidores principais dos produtos chineses é, sem dúvida, a Europa. Olá, professor Marcos, aqui é Rafael Awad, consultor de gestão pública do Espaço Democrático. Eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte: a China tem passado por uma nova onda de Covid que tem atrapalhado um pouco a cadeia produtiva do país. E, ao mesmo tempo, ela tem feito, ao longo dos últimos anos, investimentos, tanto na África como em outros países, inclusive no Brasil, pesados no sentido de infraestrutura. A minha dúvida é se você enxerga, no horizonte dos próximos anos, a possibilidade da China descontinuar um pouco a sua cadeia industrial nacional para começar a produzir também em outros países. É isso, obrigado. A pergunta é extremamente relevante, porque o que nós notamos é o seguinte também: nos últimos anos, a China ficou cara, não é? A mão de obra chinesa encareceu. Eu me lembro que, quando nós pensávamos na China, a gente sempre achava que a mão de obra era barata, até porque o PIB per capita da China era muito pequeno comparativamente àquilo que acontecia no mundo. Eu sempre me lembro que, quando eles iniciaram o processo de reforma e abertura, em 1978, a renda per capita da China era de $135 e a do Brasil era de 1.700. E hoje em dia, a renda per capita da China está mais de 12 mil e o do Brasil ainda continua ali em 7 mil, 8 mil, varia aí conforme os números. Mas o que a gente nota é que, nesse processo todo, a mão de obra, o preço da mão de obra chinesa ficou mais cara.
E isso você tem que levar em consideração o preço da mão de obra, mais o custo logístico, embora a China tenha feito ali a lição de casa com relação à redução do custo logístico, com investimento abissal, enorme, em questões de logística, de trens, de rodovias, de tudo isso, que ninguém fez nos últimos 40 anos, como os chineses fizeram. Mas eles entendem que o preço da mão de obra chinesa está ficando caro e, por essa razão, tem terceirizado e aberto empresas chinesas, inicialmente naquela região, no sudeste da Ásia, onde você viu, e a partir de hoje a gente pode notar isso quando compra tênis, quando compra algumas coisas, que são feitas em outros lugares, como Malásia, a Indonésia, e Filipinas, que também são resultado de investimentos chineses nessa região. E, obviamente, que a última fronteira de mão de obra barata e de ascensão no crescimento demográfico é, sem dúvida, a África, que tem uma vantagem importante. Está próximo dos mercados consumidores e você tem ali um processo também que será natural de melhoria na qualidade de vida e na questão do PIB per capita africano. É por essa razão que, quando a gente olha para os investimentos chineses na África, eles estão voltados justamente para a construção da infraestrutura, para que, eventualmente, possam utilizar a África e esses outros países como plataforma para que empresas chinesas operem e possam vender a partir dessa região para outros lugares do mundo. É por essa razão que, no caso brasileiro, eu sempre digo o seguinte: a China e o Brasil não são concorrentes em muita coisa, até porque a China é hoje em dia um país totalmente industrializado. Mas eu sempre prego e sempre digo que seria interessante para o Brasil aprender a agregar valor às commodities e trazer empresas chinesas que agreguem valor às commodities que eles consomem a partir do Brasil. E, a partir disso, nós conseguimos aí elevar até a qualidade do comércio bilateral. Então, é uma realidade, o preço da mão de obra chinesa tem subido e eles têm muito claro de que vão necessitar de outros mercados para atuar. Muito bom. Agora é a vez da pergunta do Túlio Campos. Boa tarde, professor. Tem um antigo ditado que diz que você não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Porque se a cesta cai, você perde todos. Então, a minha pergunta tem a ver com uma vulnerabilidade do Brasil e com os riscos que isso apresenta, em função da China ser o maior parceiro comercial brasileiro, né? O Brasil é um exportador de commodities, salvo engano, 27%, 28% das exportações brasileiras estão direcionadas à China e as importações, essa porcentagem ainda é um pouco maior, chega a 1/3. Então, o meu medo, e acho que de muitos outros brasileiros, é o que pode acontecer no caso, vamos dizer, da disseminação da epidemia da China, ou outra eventualidade qualquer, o que pode acontecer com a economia brasileira, dada essa enorme dependência do Brasil da China, tanto com relação às importações quanto às exportações. Muito obrigado. A vulnerabilidade do Brasil com relação à questão das commodities na venda dos seus produtos para a China não é exclusiva do Brasil. Nós temos aliás, eu poderia dizer que nós temos 3 concorrentes nesta questão de commodities do Brasil com relação à China. Nós competimos com a Austrália, nós competimos com o Canadá e nós competimos com os Estados Unidos. E não podemos esquecer que uma das razões para os chineses comprarem soja no Brasil e comprarem grãos no Brasil foi justamente para fazer um hedge contra as importações que eles faziam dos Estados Unidos, baseados no histórico de que, durante o período soviético, os Estados Unidos fizeram um embargo contra a União Soviética na questão de grãos. E isso fez com que os soviéticos passassem por uma situação econômica e uma situação alimentar de instabilidade muito profunda. Os chineses aprendem muito com essas histórias e com aquilo que eles viram. Então, o Brasil concorre nessa questão de commodities com esses outros países, mas nós não podemos também deixar de observar que uma das coisas que o próprio presidente Xi Jinping falou no seu discurso de Ano Novo é uma ênfase muito grande na melhoria e na questão da produtividade no campo chinês. Então, isso é uma coisa que nós precisamos ter muito claro nesse sentido. Agora, uma vantagem que o Brasil sempre vai ter, e eu sempre digo isso, viu?
nós deveríamos acender uma vela para que a China e o governo chinês e o Partido Comunista Chinês alcancem o objetivo de uma renda per capita de 20, 25 mil dólares em 2049, o que seria extremamente disruptivo globalmente falando, e o que os economistas podem afirmar, claro, de uma maneira até historicamente observada, é que uma das primeiras coisas que as pessoas consomem quando tem mais dinheiro é proteína. E na China você não tem espaço suficiente para o desenvolvimento da pecuária, como você tem no caso brasileiro. Então, nós temos aí algumas oportunidades, e eu sempre digo também, né, se nós não quisermos somente dependentes dessa situação de commodities, que nós possamos desenvolver aí indústrias que agreguem valor às commodities e já façam isso de acordo com o gosto chinês. Então, é um perigo nós dependermos nessa questão de commodities da China? Eu acredito que não, enquanto nós formos aí um parceiro que não cria problemas. Diferentemente da Austrália e Canadá, que tem que ter um alinhamento muito próximo dos Estados Unidos, até porque atuam em conjunto com aquilo que eles chamam de 5 olhos, né? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, eles agem conjuntamente na sua diplomacia em muitas situações. O Brasil tem duas coisas que o chinês respeita muito. O Brasil tem um exército próprio, isso é importante, às vezes, porque isso dá autonomia. Veja, na questão da Ucrânia, a Alemanha não tem qualquer autonomia para decidir contrariamente aos Estados Unidos, que tem base militar na Alemanha. O mesmo acontece com Portugal. O único país europeu que tem essa capacidade de determinar ali a sua própria decisão é a França, por causa do De Gaulle, que não queria justamente ter esse tipo de dependência. Então, o Brasil tem um exército próprio, isso é importante, é respeitado pelos chineses, e nós temos um contexto de liderança regional que, se bem utilizado, pode ajudar o Brasil a canalizar outros fornecedores de commodities também a atuarem ali numa proximidade maior com a China, que é o grande comprador e é o grande parceiro econômico da América Latina. Então, não vejo com preocupação, desde que nós saibamos entender claramente qual é o objetivo e a estratégia que pretendemos seguir no longo prazo. Muito bom. Eu tomei essa liberdade de deixar para o final o professor Luiz Alberto Machado, que agora eu acho, pressinto que ele vai mudar um pouquinho o foco o foco geopolítico da nossa conversa. Professor Machado, a palavra é sua. Marcos, muito bom voltar a falar com você. Você que virou um cosmopolita, né? Porque agora você é professor de uma universidade chinesa, mas como você tem sido obrigado a dar aula remotamente, você tem viajado bastante pelo mundo inteiro. E um dos lugares onde você mais tem parado é na Geórgia, na República da Geórgia, onde você se tornou, inclusive, consultor empresarial. Ao contrário da China, que todo mundo cansou de ouvir falar, a Geórgia vem passando por um momento muito favorável, com um crescimento econômico bastante acentuado. Até onde eu tenho conhecimento, essas mudanças na Geórgia começaram em 2004 com Mikhail Saakashvili e, sobretudo, se acentuaram com o primeiro-ministro Kaka Bendukidze, e essas que promoveram, em conjunto, diversas reformas liberais. Eu queria que você falasse um pouco, lembrando que a grande maioria das pessoas, quando ouve falar em Geórgia, pensa no Estado americano. Muito pouca gente tem informação a respeito da República da Geórgia. Então, eu queria aproveitar essa sua presença no país para vocês falar um pouco sobre isso. Olha, a Geórgia é um país muito interessante, né, Machado? Porque é pequeno, são 4 milhões de habitantes, mas de onde saiu um dos personagens mais famosos da história, não é? Se você lembrar, o grande tirano da história nasceu em Gori, na Geórgia, né? Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Stalin, não é? Então, uma vez eu peguei um táxi... Gostam de lembrar isso, não? Não, faz parte. Eu visitei, inclusive, a casa do Stalin, tudo isso. Né? Reminiscências da época soviética. Mas uma vez eu estava andando de táxi, só para fazer uma notinha de rodapé aqui,
nesse anedotário internacional que a gente vai acumulando. Mas eu estava andando de táxi na Geórgia e o motorista de táxi, fluente em inglês, hein, falou para mim: olha, a Geórgia contribuiu para dois. A grande contribuição da Geórgia na política global foi com dois ditadores. Dois ditadores? Parei. O Stalin eu conheço. Quem é o segundo? Aí ele falou: o Erdogan, da Turquia, porque a origem da família do Erdogan, a história é de uma parte da Geórgia. Então, como ali é tudo perto, né, Machado, tudo é um do lado do outro, o Erdogan é de origem georgiana, nos antepassados. E ele falou: esse é o grande legado da Geórgia, politicamente falando. Dois ditadores, um sanguinário, o outro nem tanto, mas continuam sendo ditadores. Mas a Geórgia cresceu muito esse ano também, Machado, como você mencionou, por causa da guerra da Ucrânia, né? Porque houve ali duas coisas importantes. Aliás, um processo grande de migração de russos para a Geórgia, que estavam fugindo da Rússia, como a gente viu aí nas reportagens, mas não foram só esses também. Entrou muito dinheiro de russos que viviam na Suíça e russos que viviam no Reino Unido, porque o Reino Unido e a Suíça adotaram políticas de expropriação do capital desses vários oligarcas russos e de várias pessoas russos que têm dinheiro nesses países. Então, o capital, como sempre é fluido e sempre procura outros lugares, ele foi ali parar na Geórgia, porque sempre foi considerada como o grande resort ali da União Soviética. Todos eles gostavam, porque você tem ali cidades agradáveis, você tem ali o Mar Negro. Então, a Geórgia sempre foi vista como um lugar aprazível e que nunca teve ali e nunca ofereceu grandes resistências militares, porque a Geórgia foi invadida pelos turcos, pelos persas. Quem você imaginar, o país foi invadido. Agora, o que o Saakashvili fez é que o processo de transição do comunismo para o capitalismo foi muito complicado também na Geórgia. O Shevardnadze, quando assumiu ali como segundo presidente, também enfrentou os seus problemas, houve várias crises de corrupção, e o Saakashvili fez uma série de medidas em que ele foi ali liberalizando a economia, foi criando práticas que o país não tinha com relação ao capitalismo. Você sabe que ser capitalista não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? O próprio Deng Xiaoping dizia que você aprende a ser capitalista como se você estivesse cruzando um rio, tocando uma pedra por vez, pisando a cada ponto, justamente para não ter aí grandes problemas. E a grande situação é que os países do leste europeu não tiveram um tempo de transição muito intenso, porque muito do capital que eles esperavam que viesse do Ocidente já estava indo para a Índia não, para a China, que fez ali que entendeu que o comunismo não funcionava em 1978, 11 anos antes da queda do Muro de Berlim. Então, a Geórgia tinha vários problemas econômicos e o Saakashvili adotou ali uma postura liberal de facilitar também o pagamento de impostos, de facilitar a atividade bancária, de facilitar uma série de coisas para que o capitalismo ali florescesse. Mas o país tem as suas dificuldades, ele produz vinho, não tem tantas alternativas assim, e ele está justamente buscando ali o seu DNA, não é? Qual pode ser aí a grande contribuição da Geórgia para o mundo. Uma das coisas mais impressionantes, viu, Machado, que eu sempre falo e que eu acho que é até uma das coisas que eu quero escrever a respeito, é que a Geórgia, depois, no período do Shevardnadze, depois daquele processo de queda ali e de começo, né, da nacionalidade, eles tiveram problemas enormes de segurança, mas enormes mesmo. Muito georgiano fala que o Brasil comparativamente era muito mais seguro, muito mais seguro do que a Geórgia era naquela época. Você tinha assassinatos na rua, tinha um monte de coisa acontecendo, e o Saakashvili fez ali uma política na área penal de tolerância zero que transformou a Geórgia num dos lugares mais seguros do mundo, né? E era um país extremamente violento. Então, ele, hoje em dia, como todo grande político do seu tempo na ocasião, ficou mais tempo do que deveria e começou a ter problemas de corrupção e, se eu não me engano, hoje ele ainda está preso na Geórgia, foi para a Ucrânia, ficou um tempo, depois voltou, e o movimento que ele liderou
de alguma forma, diminuiu ali no seu impacto e no seu alcance. Mas o fato é de que ele ainda é uma liderança importante, gera ali uma instabilidade política a presença dele no país, mas não podemos deixar de esquecer que o que a Geórgia é hoje, e muita gente vai dizer isso, mesmo aqueles que se opõem a ele, dizem que Saakashvili foi ali um divisor de águas na história da República da Geórgia. Professor, só para complementar, a Geórgia é militarmente fraca ou poderosa? Porque ela tem um vizinho ali, meio ambicioso, né? Um pouco. Tem. E eles são só 4 milhões de habitantes, né? Então é muito pequenininho. O território é meio Suíça, porque está ali no Cáucaso, tem muita montanha, muita neve, mas não fez parte ali da União Soviética, né? Na ocasião. E tem uma outra coisa também importante, né, da Geórgia, que a gente não pode esquecer, é que os russos já invadiram 20% do território, né? Tem uma região, o norte da Geórgia ali, que foi invadido, numa guerra que durou 14 dias, até porque, na ocasião, os georgianos entenderam que fazer uma guerra com a Rússia só ia representar um massacre de georgianos, então eles falaram, olha, pega 20%, não enche mais a nossa paciência e vamos continuar a vida que segue. Mas tem ali uma situação, né, entre os mais jovens de um pouco de ojeriza com o russo, é um relacionamento meio estranho, porque os grandes turistas da Geórgia são russos, não é? A população antiga fala russo, né? O pessoal mais velho fala russo. A base da cultura econômica é Moscou, em alguns aspectos, mas eles têm essa situação, este ranço, que resulta do fato de os russos terem invadido o território, tomado 20% ali de uma região muito bonita da Geórgia, que eles reclamam até hoje, só que eles entendem que não dá para fazer muita coisa. Claro, muita gente vai dizer, uma das ambições da Geórgia é se tornar membro da União Europeia. Contra isso, Putin não tem grandes problemas, mas tem gente que fala, olha, também deveríamos nos tornar parte da OTAN. Aí sim, você começa a ter uma situação muito mais complexa. Professor Marcos Vinícius Freitas, muito obrigado pela sua aula aqui nesse diálogo no Espaço Democrático. Eu agradeço muito. Deixo um espaço para as pessoas. Antes, eu quero agradecer ao Machado e ao Vilmar Rocha, nossos companheiros, pela participação, e também aos outros que nos acompanharam online ou mandando perguntas. E deixo um espaçozinho para a sua palavrinha final. Não, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço para o professor Machado, que me conhece desde os 19 anos de idade, né? Sempre me deu muitas oportunidades, foi meu diretor na FAP, um cidadão sensacional, que eu acho que abrilhanta qualquer lugar em que ele esteja, né? Eu sou extremamente grato a ele por todas as oportunidades que ele sempre me deu, e é um prazer conversar com vocês sobre temas que eu acho importantes, e quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão aprendendo, e eu agradeço pela oportunidade e pelo espaço, que é democrático. Muito obrigado mais uma vez, obrigado, pessoal, e agradeço a você que acompanhou esse programa até aqui. Obrigado e até o próximo programa.